morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me forças contra os vossos inimigos. E agora vamos abrir nosso coração para ouvir nosso querido Padre Fábio Galdino, que hoje vem trazer essa palavra ao seu coração. Então fique agora com o nosso caríssimo Padre Fábio Galdino. Está pegando a arma e já está vindo. Seja bem-vindo, Padre. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Louvor a Deus. Para sempre, Amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Quero agradecer imensamente a todas as irmãs e os irmãos aqui do Instituto Hesed, né, que me convidou para estar aqui hoje. Eu sou o Padre Fábio Galdino. Eu sou natural de João Pessoa, sou da Arquidiocese da Paraíba e exerço algumas funções dentro da Arquidiocese. Uma delas é que no território da Arquidiocese da Paraíba sou provisionado, não é, como exorcista da Arquidiocese, não é? E para mim tudo isso não é nada mais do que serviços que nós prestamos, não é, à Igreja de Deus, não é? São serviços, não é nada de que... E eu quero louvar e bendizer a Deus, não é, por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor fará a partir da escuta da palavra. Possa ser que você tenha, sem querer, sintonizado aqui nesse canal, para escutar logo do início o Padre dizer o porquê você hoje está aqui. E às vezes, meus irmãos, a gente comumente buscamos diante da solidão que estamos passando, pessoas que venham a nos escutar os dramas que nós vivenciamos, as situações que depois, trágicas que passamos, e começamos a reivindicar as pessoas, não é, que nos escutem. Não é? Como hoje é muito forte, não é? De que as pessoas busquem as outras para serem escutadas. Eu quero ser escutado, eu quero alguém que me escute. E é verdade, meus irmãos e minhas irmãs, de que é bom encontrar pessoas que nos escutem. Por que não? Na verdade, não é, entendemos que no final é tudo um mero paliativo. Às vezes nós encontramos uma pessoa que escute todo o nosso desabafo de termos errado ou de termos vivenciado uma situação tão dramática. Depois daquela conversa, sempre vem, não é, o desejo de conversar com mais uma, com mais outra. E o motivo por que você hoje parou aqui nesse canal para escutar a palavra de Deus, não foi em busca de uma pessoa que pudesse lhe escutar, mas a capacidade de devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. Precisamos colocar de novo a boca de Deus aqui, dos dramas, daquilo que nós passamos, mesmo que venhamos a encontrar pessoas que nos escutem. Teremos sempre a sede de ficar moendo, não é? Como a gente fala, colocando mais uma vez e tantas as vezes as dores que nós sentimos. Meus irmãos, essa é a hora de colocar a boca de Deus nos nossos ouvidos. De conceder aos nossos ouvidos mais uma vez a boca de Deus. Se erramos, se falhamos, se estamos sofrendo muito, então entenda uma coisa. Quando devolvemos aos nossos ouvidos a boca de Deus, começamos, portanto, a caminhar retamente segundo o mesmo Espírito. É assim, portanto, que nós invocamos o Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Quando nós invocamos o Espírito, pedimos a Deus retidão. E se as coisas nos fizeram sofrer, se as situações nos fizeram muito mal, é importante, caros irmãos e irmãs, entender de que o passo que precisa ser dado hoje é esse de devolver aos meus ouvidos a boca de Deus, para que eu haja retamente. Por isso que hoje, muito agradecido ao Instituto Hesed, eu queria convidar você a pegar a sua arma, a minha arma, a sua arma, que é a palavra de Deus. Segure nesse momento a Sagrada Escritura. Possa ser que você que esteja me escutando nesse momento, nem saiba onde está a sua Bíblia. Mas você precisa redescobri-la. Não somente pelo fato de encontrá-la enquanto um objeto,
mas redescobri-la na sua vida, na sua oração, porque a Sagrada Escritura é um forte caminho para devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. Pegue a palavra de Deus nesse momento e vamos pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 3, para falar, meus irmãos e minhas irmãs, desse milagre que o menino Deus vem, portanto, comunicar a cada um de nós. Então hoje eu quero trazer para vocês a palavra de Deus, Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6, entendendo que se as manobras de Satanás é matar, roubar e destruir, e o capítulo de João 10 fala explicitamente quais são as manobras e as armas do inimigo, entendemos que para as suas astúcias de matar, roubar e destruir uma pessoa e uma alma, há a palavra de Deus, o seu poder de curar, salvar e libertar. Então pegue a sua palavra, pegue nesse momento a palavra de Deus, e aí aonde você está, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6, e diz assim: no 15º ano do imperador de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: esta é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beije a palavra de Deus que você leu nesse momento, este versículo, este brano bíblico. E o que é que hoje me veio muito forte quando nós falamos das realidades, não é, críticas que se impõem sobre nós para vivermos esta presença de Deus em nosso meio de forma superficial. Eu não sei se você entendeu, mas a palavra do Evangelho disse que naquele tempo a palavra de Deus foi dirigida a João Batista, que era filho de Zacarias, no deserto. E isso para mim e para você já deve falar muito. Primeiramente porque não era de se esperar que João Batista estivesse num local como esse. Seu pai Zacarias era sacerdote, com certeza era da tribo sacerdotal, ele deveria estar no templo. Mas meus irmãos, o que nos chama a atenção nesse momento é o lugar em que a palavra de Deus está sendo dirigida. E possa ser que esse lugar seja muito comum para mim e para você. O lugar que a palavra de Deus foi dirigida, diz o Evangelho, no versículo 2, no deserto. No deserto. Foi no deserto que a palavra de Deus foi dirigida. Meus irmãos, nesse ambiente, ou seja, desprovido de vida, de beleza, onde as feras ali se encontravam, onde ninguém passava, onde a solidão estava naquele ambiente, naquele local, a palavra de Deus foi dirigida ali, para se cumprir, meus irmãos e minhas irmãs, o que o profeta Isaías disse. O porquê é que Deus escolheu o deserto para dirigir a sua palavra? Deus escolheu o deserto para dirigir a sua palavra, para fazer cumprir a passagem do profeta Isaías, que disse que os desertos se transformariam em jardins. O profeta Isaías, por diversas vezes, colocava a promessa de um Messias que traria aos desertos jardins, traria a esses desertos vitalidade, traria a esses desertos vida que não há. E o que é que eu estou querendo dizer com isso a você nesse momento que está nos escutando? É que nesse momento que a palavra está sendo pregada, ela está sendo dirigida ao seu coração. Ela está sendo lançada no meu e no seu coração. E possa ser que as realidades que eu e você estejamos nesse momento sejam as mesmas de João Batista, no deserto. E é ali, naquele ambiente onde você se encontra deserto, que Deus está precisando, meu irmão, de um coração fértil.
Deus precisa de um coração fértil. Deus precisa de um coração fértil para que, por meio deste coração fértil, os desertos comecem a se transformar em jardins. Possa ser que você tenha apresentado diante de Deus várias situações áridas, desprovidas de vida, sem sentido. Possa ser que você esteja vivenciando hoje uma situação no seu relacionamento, no seu matrimônio, com uma amizade, com uma causa que você precisa alcançar de Deus. E possa ser que nesse momento, você olhe para essas realidades e não veja sentido, nem muito menos futuro em nenhuma delas. Mas o que é que Deus está pedindo hoje? Deus está pedindo hoje um coração capaz de acolher a sua palavra. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, e exército, tome anotações agora, não é? Num coração fecundo, que é capaz de acolher a palavra de Deus, as realidades desertas, elas são todas transformadas a partir de um coração fecundo. Então coloque a mão no seu coração e diga: eu acolho a palavra de Deus, eu acolho a palavra do Senhor, e eu acolho a palavra que Deus está dirigindo dentro de mim. E eu acolho essa palavra para que todas essas realidades desertas, áridas, desprovidas de vida, que estejam ao meu redor, sejam todas elas transformadas a partir da força da palavra de Deus que eu agora quero acolher. Você vem se lamentando, meu irmão e minha irmã, de estar sozinho nesse período de pandemia, de pandemia. Estamos todos envolvidos numa situação muito clara, como que deserta, não? Isolados. Quantos não vão passar, meus irmãos e minhas irmãs, um Natal tristes, desolados? Tomemos cuidado, porque mesmo que estejamos nessas situações desertas e tão áridas, tome cuidado, meu irmão, para você não conduzir essas realidades áridas para dentro de você. Porque a nossa missão a essas realidades áridas é acolher, mediante um coração fecundo, a palavra de Deus, a fim de transformá-las. Muitos são os casos de que eu venho atendendo em João Pessoa, dentro deste ministério, porque é um ministério concedido a alguns padres de exorcismo. E muitas pessoas chegam, e aí são exemplos e exemplos que eu tenho de colocar aqui, de muitas pessoas que chegam tristes, sentenciadas. A esta semana eu atendi uma pessoa que chegou dizendo: padre, eu sei que o que eu estou sofrendo é fruto dos erros que eu cometi. E ela se lastimava muito, porque ela entendia que as coisas que ela estava sofrendo era devido, portanto, aos erros que ela tinha cometido conscientemente. E eu olhei para essa pessoa no momento em que estava ali atendendo ela, e eu disse: quem foi que lhe sentenciou de que as coisas erradas que você cometeu, hoje elas precisam estar lhe flagelando ou lhe sentenciar ao inferno? Porque essa sentença, quem está colocando nas suas costas é Satanás. O inimigo de Deus coloca esses tipos de sentença. Eu convido você a olhar para a cruz e dizer: Cristo libertou todos das algemas do pecado. Cristo libertou a todos, a mim e a você, de toda e qualquer sentença. E o demônio tem sugerido, meus irmãos, a muitas pessoas a viverem abatidas como se o deserto tivesse entrado dentro delas. Elas são capazes de bater no peito delas e sair terra, porque elas não conseguem mais, e já sentenciadas de que o inimigo de Deus investiu na vida delas, e porque cometeram o erro, elas continuam, portanto, a viver sentenciadas, já tendo entregado às guardas. Depois elas já não têm mais sentido de viver uma vida de intimidade com Deus. E eu olhei para aquela senhora que se aproximou, e eu disse: levanta-te, porque o Senhor na cruz te libertou de todo o pecado. A primeira coisa que você precisa fazer, nesse sentido, diante dos erros que você cometeu, é se preparar para fazer uma boa confissão. A irmã Raquel ainda há pouco falava da confissão. E meus irmãos, a confissão, a gente às vezes vamos a intercessores, e se for necessário a gente vai para que eles rezem. Mas nós precisamos entender que a grande oração de cura e libertação é a confissão.
Porque ali onde os nossos pecados ficarão aos pés da cruz de Cristo, uma vez que eles foram absolvidos mediante a uma sincera contrição, de não mais ofender a Deus, entendam, meus irmãos e minhas irmãs, o porquê o demônio impede tantas pessoas de acorrerem à confissão. Porque uma vez que nossos pecados forem confessados, nem no dia do julgamento final eles serão lembrados. Porque quando Deus perdoa para sempre. Deus perdoa para sempre. Então Deus seja bendito, meus irmãos e minhas irmãs, por essa palavra que Deus quer dirigir no deserto onde você se encontra. E Deus sabe que é o deserto, mas Deus sabe que você pode abrir o seu coração. E Deus sabe, meu irmão e minha irmã, que o seu coração, uma vez aberto, é terreno onde a palavra de Deus pode atuar, a fim de que nessas realidades áridas e difíceis onde você se encontra, possa começar a aparecer jardins, possa começar a aparecer esperança que você já perdeu. Eu lembro do Papa Bento XVI, uma de suas cartas, ele escrevia sobre a Spessalve, sobre a crise da esperança, não sermos mais capazes de esperar em Deus. Quem era que imaginaria que num deserto a palavra de Deus fosse dirigida? E está sendo dirigida assim a João, para que João, e diz o evangelho que nós acabamos de escutar, e João saía pregando para a conversão dos pecados. João começava a atuar, não era somente uma figura passiva de acolher a palavra de Deus, não. Eu não posso tirar de você, meu irmão e minha irmã, o esforço, a capacidade do esforço do caminho de santidade. Eu não posso tirar. Uma vez, por meio das redes sociais, do Instagram, uma pessoa entrou em comunicação comigo, e ela dizia: Padre Fábio Galdino, eu estou querendo demais, eu estou desesperada, não é? Primeira coisa, meu irmão, se a sua situação é de desespero, renuncie ao desespero. O Catecismo da Igreja Católica diz que o grave pecado contra a fé é o desespero. O desespero tem alimentado o demônio e tem fortificado ele para destruir você e sua família. Se você é de Deus, renuncie agora ao desespero. É a primeira arma que eu estou colocando aqui. A primeira arma, renunciar ao desespero. As almas desesperadas perderam a consciência de que existe um Deus por ela. Como nos dizia hoje o profeta Isaías, quem leu a primeira leitura. O profeta Isaías dizia assim, ó: não tenha medo, eu vou te ajudar. Eu te ajudarei. É o Senhor que está dizendo isso. E lá nas redes sociais, eu dizia para ela: renuncie ao desespero. E você vai ver que o seu coração vai se abrir à palavra de Deus. O seu coração vai começar a viver a busca e a vida de intimidade com a palavra de Deus. Comece por destruir da sua vida as situações que você abre a boca e diz: eu estou desesperado. Nunca mais proclame isso na sua vida. Renuncie a partir de hoje qualquer tipo de palavra que saia da sua boca que mencione desespero. Sabe por que nosso coração não há lugar para desespero? Porque nós esperamos em um Deus que tudo pode. E no momento em que você se desespera, você credibiliza dentro de você, mediante qualquer tipo de situação que você esteja vivendo, de doença física, de doença espiritual, de pessoas que você precisa perdoar, de situações que você hoje não consegue ingerir, não consegue engolir. Nada dessas coisas podem desesperar um coração que espera em Deus. Levante-se um exército sem desespero. É uma anomalia, gente. Olhar, e essa senhora, eu dizia para ela: a senhora está desesperada? Ela disse: padre, eu estou muito desesperada. E eu perguntava a ela: você é cristã? Você conhece a Cristo? E ela dizia: Senhor, padre, olha, eu conheço Jesus, inclusive eu sou de grupo de oração. Eu disse: possa ser que você tenha conduzido somente o deserto, tenha esquecido do coração, aonde Deus precisa atuar com a sua palavra para transformar aquilo que a senhora vem pedindo. Às vezes a gente só apresenta diante de Deus os desertos, né? As libertações, as causas. Diga agora comigo em oração, diga: Senhor, eu quero te apresentar o meu coração. São
tantos os pedidos que eu queria fazer hoje a Deus, para alcançar a libertação de qualquer tipo de coisa que esteja ao meu redor. E nós hoje vamos dizer assim: Senhor, eu quero apresentar o meu coração. Porque se ele for aberto à tua palavra, não existe deserto ao meu redor que não venha se transformar em jardim. Não existe solidão, isolamento para o coração que está cheio da presença de Deus. Por isso que a primeira palavra que nós vamos renunciar hoje é ao desespero. Nos corações desesperados, a palavra de Deus tem dificuldades de agir. Não que ela não seja poderosa, não é? Atenção, não é que ela não seja poderosa, mas ela não pode atuar com seus efeitos. Imagine só uma pessoa que vai para a mesa cirúrgica e ela está sob efeito de álcool, aí vem uma excelente anestesista e coloca lá a anestesia de excelente qualidade, mas pode ser ela de excelente qualidade, a anestesista pode ser a melhor de todas aquelas que aplicam, mas de nada adiantará, ele não entrará pelo bloco cirúrgico, não é por causa da anestesista, nem por causa da anestesia, mas porque ele não está disposto para acolher a anestesia, está sob efeito de álcool. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus não tem operado nos seus efeitos, porque nós estamos sob efeito de álcool, e álcool aqui substitua pelo pecado. Por isso que a segunda palavra de libertação, que a primeira é desespero, a segunda é confessar-se. E não vá lá puxar conversa com o padre, não. Padre, eu vim aqui conversar. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e dizem assim: ah, padre, olha, eu queria tanto conversar com o senhor. Eu digo: faz quanto tempo que a senhora não se confessa? Ah, padre, faz uns 3 anos, a senhora quer conversar comigo? A senhora não acha melhor se confessar não? Porque conversar, a senhora pode conversar com qualquer uma pessoa. Mas se confessar é um sacramento que só pode sair das mãos dos sacerdotes. Busque primeiramente se confessar. Na confissão, caros irmãos e irmãs, somos nós que nos acusamos. Dizemos ao Senhor o quanto nós fomos negligentes em deixar abertas as escamas do mal, em deixar abertas os projetos do inimigo de Deus na nossa vida. Na confissão tudo é fechado. Busque, portanto, esta libertação por meio da confissão. De chorar os seus pecados ali na hora da confissão, de dizer: Jesus, misericórdia. É ali, meus irmãos, na confissão que começa o caminho de cura interior, para mim e para você. E a terceira coisa, gente, é a comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus. Graças a Deus que tem se erguido no Brasil, por meio do Instituto Hesed, um exército que tem lutado para viver em comunhão com Deus, que tem lutado para dizer ao Senhor: tome conta do meu coração, torne ele fértil e fecundo com a tua palavra, e comece a transformar. Quantos de vocês, às vezes eu acompanho o Instituto, não é? Os padres também têm as atividades, sobretudo à noite, mas nos momentos que eu acompanho aqui as lives do Instituto, quantos de vocês não começaram a participar aqui das lives do Instituto Hesed sozinhos, sentados em casa, e hoje olha ao seu redor, está o seu marido escutando, está o seu filho escutando, está a sua nora, está a sua sogra escutando, outras pessoas. Você tem sido um coração fecundo e tem feito como João Batista, pregado um batismo, uma palavra para a conversão. Mas, meus irmãos, se não há um coração fecundo, correremos o sério risco de fazer cumprir a palavra de Jesus, que diz: se essa conversão, ela não entra dentro do meu coração, se ela, portanto, não é buscada primeiramente por mim, corro um seríssimo risco de, ao pregar aos outros a conversão, de sermos um cego guiando outro cego. Isso é muito sério. Nós estamos nos conduzindo à perdição e conduzindo a outros, porque não existe conversão interior em cada um de nós. Senhor, então dirija essa tua palavra nesse deserto que eu estou vivenciando. E você sabe que deserto tem incômodo. E possa ser que esse incômodo tenha nomes. Esse incômodo tenha situações, tenha ambientes. Esse incômodo seja o seu trabalho, esse incômodo seja a sua casa hoje. Esse incômodo seja o seu matrimônio, mas diga ao Senhor que você quer. Senhor, dirija a sua palavra como o Senhor dirigiu a João.
Dirija hoje nos incômodos, nos desertos, nas realidades áridas. Dirija hoje ao meu coração a tua palavra. E eu quero dizer ao Senhor, eu acolho, Senhor, a tua palavra. Eu quero viver essa comunhão, essa intimidade com Deus. E que bonito, que é verdade que depois o Evangelho diz o seguinte, lá no último versículo. Para aqueles que acolheram a palavra, para aqueles que abraçaram a palavra de Deus, lá no último versículo, sabe qual é a promessa, meu irmão? Se você abrir o seu coração, muito embora as realidades áridas que se encontram ao seu redor, deixa eu dizer como é que termina o Evangelho de hoje. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Diga isso no seu coração agora. E todos os meus verão a salvação de Deus. Diga mais uma vez, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Não há mais solidão, não há mais isolamento. Todos verão a salvação que vem de Deus. Renunciar ao desespero, buscar a confissão sacramental e viver uma vida de comunhão com Deus. Uma das vezes em que eu utilizava, mais uma vez, essas redes sociais, uma pessoa se sentiu muito tocada, porque depois eu vou colocando frases das direções espirituais que em João Pessoa eu ministro, e ali eu dizia, não deem uma brecha ao inimigo de Deus, achando que por essas portas aqui ele nunca vai passar, porque para um ladrão basta uma brecha, e até as portas mais seguras que você achavam que não poderiam ser arrombadas, elas o serão. Por isso que a minha vida de comunhão com Deus passa pela vida minha íntima na oração. Nós temos nos esquecido, meus irmãos, de nas madrugadas abrir a palavra de Deus. A Bíblia tem 150 salmos. Procure ler todos os dias um salmo, você vai ter 5 meses de intimidade com a palavra de Deus. E você tem se acordado de noite para buscar um tranquilizante, um relaxante, porque você não está conseguindo dormir, e é Deus pedindo a você oração, joelho no chão, e ler a palavra de Deus nos salmos, meditar a palavra de Deus, acolher aquele momento, né, aquela indisposição ao sono, como forma, portanto, de acolher a palavra de Deus, o Senhor lhe chamando naquela hora para rezar. Quando Deus toma posse de um coração, meus irmãos, olhamos para os desertos da nossa vida e sabe o que é que a gente diz? Vocês têm um prazo de validade. Quando um coração toma posse de que Deus pode possuí-lo todo, a única certeza que envolve este coração, apesar das realidades mais áridas que estiverem ao seu redor, é aquilo que no final do Evangelho de hoje Jesus dirá. Aquilo que a palavra de Deus hoje dirá, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então não desacredite que essa situação e essa pessoa poderá ver a salvação que vem de Deus. Da minha parte, Senhor, eu quero ser um coração fecundo. E essas realidades desertas, e essas modalidades, e todas essas dificuldades e esses incômodos, eles terão um fim, porque a palavra de Deus promete que quando a palavra do Senhor é dirigida, e é dirigida a um coração fecundo, as realidades desertas se transformarão. Então proclame essa transformação agora. Haja com autoridade como filho e filha de Deus. Nessa noite de quinta-feira, uma noite eucarística, olhe hoje para Jesus e diga: Senhor, eu renuncio ao desespero. Eu me prontifico, Senhor, de confessar a minha culpa e de viver uma vida em comunhão contigo. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas, lá na cidade de João Pessoa, não conseguiram a libertação? Eu não precisei abrir ritual de exorcismo nenhum. Eu consegui ver o milagre da libertação de muitas pessoas com a intimidade que elas começaram a criar com a palavra de Deus. A intimidade que essas pessoas, portanto, começaram a criar de comunhão com Deus, de escuta. Elas não precisam mais de pessoas que a reivindicar as orelhas, os ouvidos. Hoje elas entenderam que possuindo nos seus ouvidos a boca de Deus, elas caminham retamente. E olha, gente, fixemos ali retamente. Vamos marchar retamente.
Aqui o Instituto Hesed tem nos convocado como um exército. E um exército, eu não sei se você sabe, é alinhado. Um exército tem um ritmo, tem uma disciplina. Então comece você a se disciplinar. Você tem pedido e conduzido a Jesus muitos dos desertos, mas não tem conduzido o coração para que Deus atue por meio dele. Assim como João Batista no deserto começou a pregar. E pregar para quem? Às vezes você pode ter dito, mas padre, eu prego e ninguém escuta. João Batista não caiu no desânimo de pensar que a sua pregação estava sendo em vão. Em algum momento, as pessoas saíam das cidades para correr a João no deserto a serem batizadas, porque se sentiam atraídas. O coração fecundo atrai. É uma noite muito bonita essa. E eu quero hoje concluir essa palavra na sua vida, para dizer que qualquer tipo de sentimento de depressão, pessoas que estão com crise de ansiedade, com estafa, com pânico, crises essas, meus irmãos, que parecem serem acolhidas por muitos de nós com muita facilidade. Aderimos a esses desertos como se já fosse uma marca comum em todos nós e não é. Renunciemos nesse momento. Digamos, eu renuncio, porque o coração que acolhe a palavra de Deus, todos verão a salvação que vem de Deus. E essa palavra de que todos verão a salvação que vem de Deus, é para você que nesse momento está me escutando. Por isso eu convido você, meu irmão e minha irmã, abra suas mãos agora. E eu quero invocar nesse momento a Santíssima Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o seu coração e a sua vida. Se o inimigo de Deus vem te sentenciando de que por meio dos erros que você cometeu, você hoje está sofrendo, eu te digo, meu irmão e minha irmã, Cristo morreu na cruz para nos salvar. O seu sangue é redentor. Na verdade, porque dizemos que o sangue é redentor, o Senhor tirou de nós toda a culpa. Por isso eu quero implorar ao Senhor nessa hora e convocar todo o exército de São Miguel espalhado pelo Brasil e fora do Brasil. Nos alinhemos nessa hora e digamos juntos, eu renuncio ao desespero. Eu renuncio a todo tipo de aspereza, eu renuncio a todo tipo de desânimo, de crises. Eu renuncio por meio da cruz de Cristo, meus irmãos e minhas. Renunciemos nessa hora a toda solidão, a tudo aquilo que me coloca para baixo, com um olhar pessimista. Eu acolho nesse momento a convocação que Deus me faz de uma boa confissão. Eu acolho nesse momento uma vida de comunhão com Deus, com a sua palavra, com a Eucaristia. Meus irmãos, são essas as nossas armas, e elas são poderosas porque elas são capazes de transformar os nossos desertos em jardins. Elas são capazes de atuar na tua e na minha vida, com a palavra que diz, todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então repita, concluindo essa oração, todas as pessoas. Diga isso para valer, diga todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu e minha família. Meus amigos e meus parentes. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Verão a salvação de Deus. Eu tomo posse. Eu creio. E se o Senhor quiser atuar, eu creio. E se o Senhor quiser atuar, transformando os desertos em jardim, dirigindo a sua palavra ao meu coração, eu acolho a palavra de Deus. E acolhendo a palavra de Deus, olho para os desertos e digo a eles, todos verão a salvação de Deus. Todos verão a salvação de Deus. Bendito seja o Senhor, agora e para sempre. Amém. Diga amém. Amém. Eu acolho a palavra de Deus. Que o meu coração torne-se fecundo. Que o meu coração fecundo transforme essas realidades. Eu me apodero. Amém.